Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Vamos aí para a palavra do Senhor. Pega aí a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 1, o versículo, vamos ler 3 versículos, do 14, 4, né? Vamos ler do 14 ao 17. João 1, 14 ao 17, Almeida, né? Oi. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. O que tinha em Jesus? Jesus era cheio de quê? De graça. E que mais? De verdade. 2 importantíssimos ingredientes de Jesus. Graça, que aqui dentro desse aqui tem vários ingredientes nesta palavra aqui. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, quem vem depois de mim. Contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude. Ele trouxe o quê? Então nós recebemos de quem trouxe? Graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor. Deus, obrigado pela vida de cada colaborador, cooperador. Obrigado, Senhor, pela vida da família Restituição. Obrigado pela minha família, pela minha vida, pela vida de todos quantos nos assistem e nos ouvem, nos escutam no Rio, fora do Rio e no Brasil. Obrigado por essas ovelhas, Senhor, que estão espalhadas, algumas no aprisco, outras desgarradas do aprisco. Mas eu oro por cada uma delas, tanto as que se reúnem, quanto aquelas, Senhor, que estão à distância, meu Deus. Eu oro em nome de Jesus, e o povo de Jesus, digam todos amém. De Jesus, o povo de Jesus, o povo de Jesus. Valeu, meu amado. Glórias a Deus pela vida de todos. Fala, César. Glórias a Deus pela vida de todos vocês, em nome do Cristo vivo. Nós temos feito uma bateria, temos falado sobre uma bateria do nome graça, né? O que é graça? E nós lemos, eu pesquisei, né? Que a palavra graça no grego é charis, quer dizer favor não merecido, dádiva, presente, benevolência, amor incondicional, dom gratuito. Amor, misericórdia, bondade, benevolência, compaixão. E nós, nessa caminhada, né, desses estudos, nós estamos tratando dessa palavra, porque você leu comigo ali que Jesus trouxe a graça. O que é a graça? Amor, misericórdia, bondade, compaixão. Nós falamos que a graça tem que ter efeito na nossa vida, a graça tem que ser vista.
falamos o verdadeiro significado da graça. Então nós abordamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, acho umas 15 entre as mensagens aqui e as mensagens da nossa live. Tudo dentro do assunto graça. E hoje nós vamos falar sobre a generosidade é a manifestação da graça em mim. Primeiro, eu tenho que saber o que é generosidade. O que é generosidade? Segundo o dicionário, quer dizer, quem se sacrifica em benefício de outro. Generosidade. Comportamento que expressa bondade, liberalidade, bondade e nobreza. Então isto quer dizer generosidade. Quem tem generosidade é chamado de generoso. Então diz o que é ser generoso, segundo o Aurélio, o dicionário. Quem é capaz de deixar de lado os seus próprios interesses para ajudar uma outra pessoa. Então, o que é o generoso? Ele é capaz de deixar de lado a sua vida para ajudar alguém. Você acha que alguém por si só, por livre e espontânea vontade humana, será capaz de exercer isto? Claro que não. Claro que não. Toda generosidade que você manifesta, essa generosidade, ela vem do Espírito. Ela não vem da carne, ela não é produzida, ela não produz, a carne ela não gera, mais que eu me esforce em ser generoso, eu não vou conseguir ter o mesmo grau de generosidade que tem alguém que foi tomado pelo Espírito, que recebeu a graça. Então, repetindo, generoso, quem é capaz de deixar de lado os seus próprios interesses para ajudar uma outra pessoa. Sinônimos de generoso: fecundo, fértil, abundante, digno, sublime. Então aqui você viu, segundo o dicionário. O que a Bíblia diz sobre de onde vem essa generosidade? O que uns têm? Às vezes eu recebo oferta aqui de pessoas que eu sei que, não oferta, assim, 10 mil, 5 mil, a gente nunca recebemos isso. Assim, R$1.000, 500. Eu sei que essa pessoa que deu, ela ganha pouco. E eu percebo que ali há algo de Deus por detrás. Porque quando a pessoa... Olha o que diz aqui em Provérbios, capítulo de número 11, o versículo 24 e 25. Provérbios, capítulo de número 11, 24 e o versículo 25. Olha o que ele diz ali. Quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. O que é dar liberalmente? É aquela pessoa que é um doador. Ele não doa porque há uma necessidade dele doar. Alguém está passando fome, alguém está necessitado. Ele doa porque ele tem dentro dele uma coisa chamada generosidade. Então diz que a pessoa que dá com liberalidade, acontece um fenômeno que vem da parte do Senhor. Diz que quando se dá, acontece o que? Acontece um acréscimo.
Na nossa mente humana, limitada, carnal, nós pensamos o seguinte: quando eu dou, eu fico com menos. Na mentalidade de Deus, quando se dá, se acrescenta. Você vê como é que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus? É totalmente oposto. Então diz que a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém, mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Então, o que é esse reter? É o que acontece com a maioria das pessoas. Elas vivem só acumulando para si. Já tem uma, quero duas. Já tenho duas, quero 4. Já tenho 4, quero 8. Já tenho 8, quero 16. É assim, o ser humano, ele é o carnal, o ser humano carnal, ele é insaciável. Nada, absolutamente nada vai satisfazer a nossa carne. Então diz que o que retém, então muitas das vezes a gente faz isso. A gente retém. Mas eu não estou culpando quem retém. Porque dá 22:9, irmão. Põe lá em Provérbios. 22:9. Provérbios 22:9. O generoso será abençoado. Por que ele é abençoado? Porque dá do seu pão a quem? A quem precisa. Você sabe que o Ministério Restituição, nós temos matado a fome espiritual de muita gente. A gente não tem condição de matar a fome de pão, porque nós somos uma igreja local, única e pequena. Mas o que eu, como pastor local de uma igreja pequena e única, o que eu faço? Eu procuro cuidar do nosso povo. Eu procuro ver as necessidades das pessoas, quem quer, né, compartilhar, porque a Bíblia diz que nós temos que compartilhar as nossas necessidades. Se você tem necessidade, se você se enclausurar, ninguém vai saber. Se ninguém vai saber, quem vai poder te ajudar? Então, eu faço a minha parte como igreja local. Nós não somos igreja do mundo, nós somos do mundo assim, pela internet, mas em prédios, em lugares, nós só temos aqui. E o nosso grupo é este aqui. Então, o que nós fazemos, que nós visamos hoje, é levar um conhecimento às pessoas, para que essas pessoas aprendam a se defender, aprendam a deixar de ser manipuladas por homens, por denominações, por religiões. É isso que nós fazemos aqui. Então a palavra, através de Salomão, que foi um homem muito rico, diz que o generoso é abençoado. Por que o generoso é abençoado, pastor? Porque ser generoso, só quem tem a graça de Deus. Quem não tem a graça de Deus, a gente diz assim, ó, eu estou na graça. A pergunta está boa. Estou na graça. Agora, outra pergunta, a graça está em você? Eu estou na graça, ou seja, eu sou salvo, eu não mereço, mas eu sou salvo. Mereço o inferno, mas eu sou salvo, porque a graça, o favor e não merecido de Deus me alcançou. Ok. Agora, esta graça agora está em você e vai sair de você para os outros. Jesus falou que nós seríamos aqui na terra luz para o mundo. Ele falou que nós seríamos aqui na terra sal para o mundo. Então, esta graça, essa generosidade que gera bênção. Por que o generoso é abençoado? Porque ele tem e ele vive a graça.
Porque ser generoso é uma das formas de demonstrarmos que fomos verdadeiramente alcançados pela graça. A graça não é apenas uma informação para me viver, dizendo que eu sou um carnal, vendido ao pecado, mas eu sou salvo pela graça. Ok, perfeito, porque do original a palavra charis quer dizer também um favor não merecido, dádiva, presente, mas também quer dizer amor, compaixão e misericórdia. Eu estava estudando e ouvindo Paulo, quando escreve em 2 de Coríntios, no capítulo de número 8, 2 de Coríntios 8, versículo 1 em diante. Todos? Generosidade é a manifestação da graça em mim. Diga comigo, generosidade é a manifestação da graça em mim. Bíblia. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus. Paulo está escrevendo para qual igreja? Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da onde? Então Paulo escreve para uma igreja, falando de outra igreja. A graça de Deus foi concedida às igrejas da Macedônia. Então, Deus concedeu às igrejas, Filipenses, é a igreja da Macedônia. Então diz que concedida às igrejas. Então diz que essa graça, ela foi concedida. A graça, qual graça? O que é essa graça? Dentro da palavra graça, o que tem dentro dela que foi concedida às igrejas da Macedônia? Porque no meio de muita prova de tribulação, igreja, ela tinha o quê? Você tem? Quem tem? Diga assim, graças a Deus, porque eu sou igreja. Porque esta igreja aqui tinha tribulação e é a igreja de Cristo. Se nós estamos aqui sem tribulação, quer dizer que está alguma coisa errada. Que se você está concordando com Ninita, com o cabelo do arco-íris, alguma coisa errada. No meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria. Igreja. E a profunda, fala, irmão, profunda. Você não vive isso. Aqui não tem ninguém que possa se comparar com essa igreja aqui, que viveu nesse período uma profunda. Sabe o que é profunda pobreza? É você ter aquele anguzinho, jogar água, um pouquinho de sal, mais água do que angu, e matar a fome dos meninos. Quem entende isso? Só quem já viveu, quem já passou, que sabe o que é isso. Quem comia bertalha, ovo com bertalha, ovo com bertalha, bertalha com ovo, ovo mexido com bertalha, bertalha mexido com ovo. Profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua. Então diz que uma igreja que Deus deu a graça, que dentro dessa palavra graça, charis, que quer dizer amor, misericórdia, bondade, que quer dizer generosidade, porque generosidade quer dizer quem se sacrifica em benefício de outro. Jesus fez isso por você? Fez por mim também.
Então diz que na profunda pobreza dele superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Então diz que essa igreja aí, ela teve uma grande riqueza em generosidade. Está falando de recursos que eles não tinham, mas eles deram o jeito. Pastor, por que esses caras, por que Paulo fala dessa para Coríntios, sobre a igreja da Macedônia? Por que ele está falando para os coríntios que a igreja da Macedônia agiu dessa maneira? O que tinha acontecido para ele escrever isso? Vá lá em Atos dos Apóstolos 11, 27 ao 30. Atos 11, 27 ao 30. Diz assim: naqueles dias, disseram alguns profetas de Jerusalém. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio, e os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam aonde? Na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então, o que aconteceu? Por que Paulo falou para a igreja de Corinto o que fez a igreja da Macedônia, as igrejas da Macedônia? Porque aconteceu fome. O profeta disse: olha, o Espírito Santo está me dizendo que vai ter fome. Vai haver aí tempos difíceis. Alimento vai ser escasso aqui na Judéia. Então, por isso que eles fizeram esta coleta. Põe para lá, 2 de Coríntios 8. Para você poder entender porque Paulo escreveu isto aqui. Também, irmãos, fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses, a mesmo acima delas, se mostraram voluntários, e pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência a quem? Quais santos? Você leu lá em Atos, capítulo 11, 27 ao 30, o que estava acontecendo lá na Judéia. Houve perseguição, houve miséria, houve situações que a igreja ficou desprovida. Às vezes acontece no nosso meio. Às vezes um irmão, outro irmão fica desprovido. Uma enfermidade. Não é desprovido porque se meteu aí com um cartão de crédito para comprar uma terceira televisão para dentro de casa. Aí ficou desprovido. Não estou falando desse desprovido assim. Esse que faz isso tem que ficar desprovido e aprender. Porque um dia eu já sofri assim. Eu aprendi sofrendo, com dívidas impagáveis, porque eu não sabia mexer com dinheiro. Não sabia tratar com o dinheiro. Não sabia que dinheiro, ele é semente. Se eu não souber que ele é uma semente, eu como tudo. Então, quando eu falo de semear, de pobreza, de problemas, de dívidas, porque eu já passei. Quem pode falar, quem já passou. Quem já teve angústias. Que alguém foi usado por Deus para me tirar a angústia. E eu sou usado por Deus para tirar a angústia de alguns. Entendeu, abençoado? Então, Paulo está dizendo aos coríntios que esta igreja pediram para participar
muitos rogam a graça de participar e dar assistência a quem? Aos santos. Então ele falou, deixa nós ajudarmos os santos de Jerusalém. Mas como era essa igreja? Diz que essa igreja, versículo 2, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Isto não é normal. Isto não é normal. Isso aqui não é, eu vou ajudar porque eu quero ajudar. Não é isso. Todas as vezes que eu recebo uma oferta de pessoas que eu sei que ela ganha pouco, ou ele ganha pouco, eu fico, meu Deus, aí no meu coração diz, essa pessoa, ela é generosa, e ela descobriu o segredo do dar para receber. Está lá em Atos 20, 35, veja lá, irmão abençoado, Atos 20, 35, Atos 20, 35, ele disse assim, tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados, e recordar as palavras de quem? Do próprio Senhor Jesus. Qual foi as palavras que ele disse? Mas essa palavra bem-aventurado, quer dizer, mais do que felizes, bem-aventurado é aquele que dá, que recebe. Bem-aventurado é o que dá, que recebe. Tendo dito essas coisas, ajoelhou-se e orou com todo. Então Jesus ensinou, tendo mostrado em tudo que trabalhando assim é mister, socorreu o necessitado, recordando as palavras do próprio Senhor. Mais bem-aventurado é dar que receber. Então Jesus falou, o abençoado não é o que recebe, o abençoado é aquele que... Viu como é o nosso conceito de abençoado? Fulano me abençoou com... agora eu sou um abençoado. Eu sou um abençoado, eu ganhei isto. Eu ganhei isto. Eu sou um abençoado. A Bíblia está dizendo, quem é abençoado? Quem te deu. Se você aprender isto, você vai também passar a ser um doador. Ganhou? Já tem? Está sobrando? Compartilha. Mas isso não é normal, irmão. Não é normal. Isto, a graça concedida às igrejas da onde? Da Macedônia. Olha aqui uma igreja da Macedônia. Filipenses 1, 29. É sempre, né, bateria? Olha o que ele disse ali. Porque a vós foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente credes nele. Até padecer é algo que vem da onde? Da graça de Deus. Suportar o padecimento, você ser chamado de crente, de fanático, de Bíblia, é bom demais, amado. É bom demais. Capítulo 4 agora, irmão. 10 ao 19. 4, capítulo 4, 10, versículo
19 ao 19. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez renovaste a meu favor o cuidado. Paulo está dizendo, deixa lá, que a igreja renovaste a meu favor os cuidados. Então ele falou, vocês vão cuidar de novo de mim, né? Vocês estão renovando o cuidado, a qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado de tudo, e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti, da onde? Da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo tocante a dar e receber, senão unicamente. Então quer dizer o quê? Que a igreja dos Filipenses, a igreja de Filipo, era uma das igrejas da Macedônia, que recebeu a graça da generosidade. Por isso que ele está dizendo, olha, vocês renovaste o favor ao meu respeito, ao meu cuidado. Vocês estão cuidando de mim. Aí ele vai dizer, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica, quando eu estava em Tessalônica, vocês da Macedônia, de Filipo, vocês mandaram para mim. Vocês não ficaram em casa por causa da pandemia e pararam de ofertar, não, como fizeram um grupo aí daquelas que beijavam meu pescoço, fazia tudo, né? Passava a mão em mim, botava batom até em tudo quanto é parte da minha camisa. Cadê? Abandonou. Mesmo de longe, a igreja continuou a cuidar do apóstolo Paulo. Porque até para Tessalônica mandaste não somente... Paulo estava em Tessalônica e eles mandavam... Da onde eles estavam, para Tessalônica, para ajudar Paulo. Obstante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crescimento. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está mostrando que igreja, ela é igreja para agir. Quando ela é cheia do Espírito Santo, ela tem a graça da generosidade, ela não só se envolveu em ajudar a igreja da Judéia, você leu comigo? Como também ajudou quem? O apóstolo Paulo nas suas viagens, na sua manutenção, na sua comida, na sua roupa. Então tudo isto era, a igreja cuidava do apóstolo Paulo. Ele falou, te vira aí, Paulão. Não, você que vai correr atrás aí. Não. A igreja se preocupava, mas não é normal. Não é normal. Isso não é normal. Isso é concedida por Deus. Diz o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 12. Romanos 12. Versículo 6 a 8, olha aí, Romanos 12, 6 a 8, tendo porém diferentes, o quê? O que é um dom? Dom é um presente, é uma dádiva, a graça de Deus é uma dádiva, e dentro dessa graça existe o amor, existe a bondade, existe a compaixão, existe a benevolência, existe a generosidade. Então diz que diferente dom, segundo, porém há diferentes dons, segundo o quê? A graça que nos foi dada. Então Deus dá dom. Então essa é presente. Quer dizer, Deus coloca o seu espírito, a sua essência, o seu amor, a sua bondade, a sua compaixão, a sua misericórdia
Não é só, sei que as pessoas pensam que tem o Espírito, só porque elas vivem falando em línguas para lá e para cá, irmãos. Um bando de gente que se odeia, um bando de gente que ora contra o outro, um bando de gente que não ama nem o marido, não ama a esposa, sai de casa brigado, e depois vai para a igreja falar em línguas. Que língua é essas? Só se for língua de sogra. Só se for. Diferentes dons segundo a graça. Não se fica impressionado com línguas não, amado. Tem gente que fica, irmão poderoso, né, irmão? Poderosíssimo, olha lá, você é cheio do Espírito Santo, se você tem amor, você é. Se você tem compaixão do drogado, do alcoólatra, do homossexual, da lésbica, do bandido, você tem a graça de Deus. Você se preocupa, eu fui informado que fulano de tal está passando uma necessidade, está correndo risco, sabe, está com uma dívida. Paciência, ele se vira lá, maluco. Vamos tentar ajudar a pessoa? Mas ele não merece, não, e você merece. O mundo dá uma girada, irmãos. Hoje que você faz o bem, amanhã o bem que você fez hoje volta para você. Volta em saúde, em paz, em prosperidade, volta em família, volta. Ele volta. Então diz que a graça é um dom, a graça nos foi dada. Profecia, segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemos ao ministério. O que ensina, esmere-se em fazê-lo. O que exorta, faça com dedicação. E o que contribuir é ato de generosidade. Pastor, não leva a mão não. Leva a mão não. Fulano está passando uma necessidade. Pastor, a igreja, põe lá, irmã, na igreja lá de Coríntios, segunda. Põe lá, para a gente ir para o final. Dá 10 minutos, já vou acabar, tá? Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio da muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles, pastor, o senhor vai falar de dinheiro para mim? Pastor, eu moro num quarto e sala. Pastor, não fala, pastor, eu estou aqui com a mão estendida para receber. O meu negócio é ver que sai alguma coisa daí para cá, né? Daqui para lá, não. Mas não foi isso que essa igreja viu. Ela era rica, irmão. Ela tinha posse, irmão. Pastor, só vou começar a doar quando tiver o segundo carro. Até hoje eu não entendo para que uma pessoa precisa de 2 carros. Não, até hoje eu não entendo. Se for uma pessoa só, eu não entendo. Eu não entendo. Se Jesus estivesse aqui, ai, meu Deus do céu. Você é meu discípulo? Para que 2 carros? 3 na garagem? Vende, dá 1 para aquele irmão ali. Não vou te seguir mais não. Não some da igreja. No outro dia não está mais na igreja. Se você tem 2 túnicas, o que faz? Dá 1. A pessoa tem 10, não dá, quanto mais ter 2, irmão. É por isso que não sai das 2. A generosidade que Deus coloca em nós, é isso que faz com que a generosidade de Deus nos alcance. O que é a generosidade de Deus? A Bíblia diz que Deus quer nos proporcionar ampla. Ele quer nos dar coisas em quantidade. Ele quer nos dar em quantidade. Ele não quer nos dar em pinga-gota. Mas não depende mais dele. Esse ato de te dar em quantidade para a gente, ele já me abençoou. Então, já depende da minha ação. Deixa o Espírito Santo te guiar.
Aqui você não tem Macedo, nem Valdomiro Soares, aqui não tem o Fred Friston, aqui você tem o Espírito Santo, irmão. Aqui você tem o Espírito Santo que te fala, que te instrui. Então quando ele diz, olha, a igreja era pobre. Então às vezes você vê pessoas que tem, que pode. Aí pessoas assim, não. Eu já falei, tinha um senhor, ele sentava ali. Você lembra dele, né, irmã Nara? Sentava ali, onde está o irmão ali. Velhinho, com 70 e já vai fumaça. Falei, irmão, por que o senhor é tão assim? Assim como, pastor? Assim. Assim como, assim. Pô, o senhor está com um carro novinho na garagem, o senhor está dentro do ônibus, com 7 bolsas no mercado. Vem ele dentro do ônibus, eu ajudei ele. Falei, irmão, cadê o seu carro? Foi roubado? Não, está na garagem. Mas a gasolina está cara. E eu tenho que pensar no futuro. O cara com 70 anos pensando no futuro. Quando eu cheguei aos 50, eu falei, meu futuro é agora. Sei lá, irmão, que eu durmo e não acordo. Então é agora, pô. Né, irmão? Profunda pobreza dele, superabundância. Então a igreja, ela é uma igreja pobre, mas tinha a graça. Então diz que a maioria das pessoas que é pobre, diz, irmão, você não sabe a quantidade que eu recebo de ligações de pessoas pobres. Diz, pastor, quando eu tiver, pastor, tem uma causa, pastor, já tem 60 anos na justiça, se sair, pastor, tá bom. O que o Paulo fala? Paulo fala assim, ó, bota no 12, porque se há boa vontade, tem que haver boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, não segundo o que ele não tem. Se está na justiça, eu não tenho. E o que eu tenho? A igreja de Coríntios, pobre, mas ele falou, eu quero ajudar os meus irmãos que estão passando fome. Eu pelo menos tenho aqui um anguzinho com água, com um pouquinho de sal, e eles não têm nem isto. Deixa eu dar um pouquinho de angu para eles, com sal, sabe? Não, farinha pouca, meu angu, meu pirão primeiro. Não, vai ficar desse jeito até Jesus voltar. Não vai experimentar a graça, a bondade, a prosperidade que Deus faz chegar. Estou dizendo que você vai ficar milionário, não. Tomara Deus que você ficasse. Ou não. De repente alguns que estão aqui, se ficar rico, vai embora da igreja. Você sabe que tem gente que só congrega porque é pobre? Porque se sair fica mais pobre, vai gastar em cerveja, em cachaça, e vai ficar mais pobre ainda. E o dinheiro não dá, eu só ficar dentro da igreja, graças a Deus não vou fumar mais maconha, né? E não vou mais para lá e para cá, gastar meu dinheiro em Rock in Rio. A situação tá ruim demais, né, irmão? Rock in Rio, ó, 600 pau para ver a menina falar assim, meu marido é um trouxa, lava minhas calcinhas. Essa é a música E tá ruim, não, e o Brasil tá ruim. O jogo do Flamengo já está lotado, já está vendido, já, todos os ingressos. Maracanã já está lá, 70 mil pessoas para pagar 200 pau. Tá ruim, irmão? Você sai por aqui, os barzinhos estão cheios de gente tomando cerveja. Quanto custa uma cerveja? Você comprou uma ontem, quanto foi? Quase que ele se entrega, viu, irmão? Quase que ele fala, hein? Viu, irmã? Viu, Mauri? Viu? Ficou vermelho lá. Ó, a pressão pode subir não, maluco, porra. Não pula o assunto não, fica quieto aí. Vamos esquecer isso.
Porque se a boa vontade será aceita conforme o homem tem, não segundo o homem não tem. Então eu não posso ficar propondo no meu coração aquilo que eu não tenho. Pastor, quando eu estiver ganhando 15 mil, pastor, quando eu estiver ganhando 2 mil, 50 mil, 10 mil, não, irmão, não é 10 mil, 50 mil, cara, pega uma semente, permita-se, se permita provar da bondade de Deus na tua vida financeira, se permita ser honrado por Deus, Deus te colocar num cargo de honra, se permita Deus fazer chegar negócios grandes que você vai ter que contratar um monte de mão de obra para te ajudar, se permita, pastor, como? Deixando a graça de Deus trabalhar em sua vida. Diz que não era ele, Paulo falou, não sou eu quem trabalha, mas a graça de Deus que está em mim. Até para trabalhar, eu estou extremamente esgotado. Não é a graça, é o homem. O homem de Deus está sempre saudável, sempre pronto. Vai para lá, vai para cá, porque não é ele, é a graça de Deus nele. É a graça de Deus. Então diz que porque se há boa vontade, então a gente tem que fazer quando há boa vontade. A boa vontade faz. Ah, pastor, se esses irmãos de rádio pagassem os votos que eles me fizeram, eu me aposentava, irmão. Eu ia me aposentar e viver só de renda. Porque é muitos votos que não se cumprem. Está fazendo mal para quem? Para a própria pessoa que fala, terminando 1 de Timóteo, capítulo de número 6, terminamos, tá? 1 Timóteo 6 ao 10, depois 17 ao 19. 1 Timóteo 6, do versículo 6 ao versículo 10 agora. De fato, grande fonte de lucro é a piedade. Essa palavra piedade é graça, com contentamento, porque nada temos trazido para onde? Para o mundo. Puxa, já nasceu cheio de cordão de ouro, anel, sapatinho. Não nasceu nada, nasceu pelado. Nem coisa alguma podemos levar. Por que acumulamos tanta coisa que não vamos levar? Por que trabalhamos por tanta coisa que não vamos levar? Então a Bíblia diz, passa, irmão, tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Você está vestido? Está todo mundo vestido, né? Estejamos contentes. Ora, os que querem ficar como? Eu vou me candidatar porque eu quero ficar rico. É a maioria deles, irmãos. A maioria deles não querem se candidatar para ajudar você nem a mim. A maioria querem se candidatar para ficar, principalmente o Senado, que é 8 anos. Principalmente o Senado, que já sai dos, o cara já levanta 8 anos depois, já levanta aposentado, se quiser. A gente tem que trabalhar 30 anos para ganhar esse salário gostoso de 1.200 e miséria. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em cilada. Cai ou não cai? Cai. E muitas concupiscências sensatas, perniciosas, as quais afogam os homens à ruína e à perdição. Cadeia, né? Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé. Aí, pastor que se desvia da fé, larga o púlpito, desvia-se da fé, aí diz que a si mesmo se atormentaram com muitas dores.
Agora o versículo pula lá para o 17 a 19. Exorta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da onde? Você perde assim, ó. Quem já perdeu dinheiro? Não, não é perder na rua não, perdeu dinheiro, fez alguma coisa, emprestou, investiu, comprou uma casa, comprou um negócio, foi embora, ó. Nem depositem a sua esperança na instabilidade de quê? É instável. Mas em Deus. Põe a tua esperança em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratique o bem, sejam ricos de muitos carros, propriedades, tenha bastante de tudo, não. Sejam ricos de boas obras, generosos em pedir, generosos em dar e prontos para fazer o quê? Não tenho nada não. Quem é? Não está pedindo. Não tem nada aqui não. Fala que não tem nada não. Quando você diz que não tem nada, irmão, você está trazendo uma coisa ruim para a sua vida. Você imagine quando alguém chega perto de você e fala assim, me dá um pão, me dá um não sei o quê. Não tenho nada não. Você só está dizendo? Você está dizendo que você não tem nada. Você está dizendo que você está pior do que essa pessoa. Você está arrastando para a tua vida o nada. Não ter absolutamente nada. Mas a Bíblia diz que pratique o bem, seja ricos de boas obras, generosos em dar e prontos para fazer o quê? Para repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros. Opa aí, pastor, gostei. Sólido, fundamento. Tá vendo, pastor? Guardar dinheiro para o futuro. Para o futuro, presta atenção nesse futuro aqui. A fim de se apoderarem de quê? Quando alguém se apodera dessa verdadeira vida, dessa riqueza que é Cristo. Irmãos, eu acredito na Bíblia. Eu acredito no que está escrito. Se eu seguir a cartilha de Deus, Deus não vai fracassar, nem vai falhar comigo. Agora, se eu brincar, sabe, em ser generoso hoje, amanhã eu sou descuidado, ser generoso hoje, amanhã eu sou descuidado. Então essa palavra generosidade quer dizer, quem se sacrifica em benefício de outra. A igreja de Corinto se sacrificou. Profunda pobreza, mas eu quero ajudar os nossos irmãos. Ajude, irmão. Ajude sua família. Ajude seu filho. Ajude sua filha. Se você pode. Pai, ajude. Filhos, ajude seus pais. Está aqui, televisão, aí, ó, internet, rádio. Ajude seu pai, seu miserável pão duro. Você sabe quantos sacrifícios eles fizeram por vocês? E vocês estão bem. Agora é só a tua mulher, teus filhos, está certo. Mas eles estão lá. Você largou lá o papai lá, jogou num asilo que fica passando fome. Você tem gente que enfia os pais no asilo, no pior. O pai e a mãe dá tudo, sacrifica, sabe, se gasta todo, se consome todo, para depois o filho virar as costas, não ser generoso com o papai, com a mamãe. Seja generoso com o seu pai, seja generoso, trabalhe para ficar rico, para ajudar seus pais, para ajudar a sua família, para ajudar o necessitado, para ajudar o seu vizinho que está precisando. Faça isto. Isto é ter a graça de Deus.
Ter a graça de Deus não é sair quicando, falando em língua e recitando 300 milhões de versículos, não. Ser a graça de Deus tem que ser vista. As pessoas têm que ver a graça de Deus em nós. Tem que ver, irmãos. Vou terminar. Irmão, posso usar seu testemunho? Posso usar o Amauri? Muitos anos atrás, o irmão Amauri, você vai lembrar, Amauri, falou comigo sobre a situação do irmão. Lembra? O irmão estava numa situação que precisava de um milagre. 5.000, pagava R$1.500, não era isso, irmão? Por mês de juro para a agiota. Provavelmente já tinha pago até o valor que estava devendo, só em parcelas de juros. O irmão Amauri falou, tem um irmão, está com nossa comunidade, que está passando isso. Você lembra, irmão? Eu estava dentro de uma loja com a minha esposa, e eu lembrei que o irmão falou, peguei o telefone dentro da loja, falei, vou falar com o irmão, falei com a minha esposa, liguei para você, irmão, o que está acontecendo? Isso. Uns 2 dias depois, 3 dias, eu passei o dinheiro para ele, me pagou, dividi lá, pagou tranquilamente. Você sabe o que é isto? Era a minha obrigação? Mas o que é isto? Como é que chama isto? Não é para vergonha, eu não estou contando isso para vergonha dele. Ele pagou tudo, não deve nada, e é um homem generosíssimo na obra de Deus. Nunca fez. Irmãos, eu vejo. Esse homem trabalhava numa empresa antigamente, o homem chegava aqui com ofertas, levava lá no gabinete, se era mandado embora de um trabalho, vinha com a oferta quando o pessoal manda embora, como é o nome que dá? Rescisão. Ele levava oferta, a maioria não faz isso não, irmãos. Fazia isso ou não fazia, irmão? Você acha que o meu coração é o quê? Pedra? Eu não vejo as pessoas que têm a graça de Deus, que precisa de quem tem a graça de Deus. Então eu não estou dizendo isso para humilhar, ele está bem, graças a Deus, está com trabalho, está na sua casa, está com sua moto, está com carrinho, né, irmão? Está com a moto, está com o carrinho, está aí, ó. Aproveitou. Já pegou quanto lá com a agiota? Nunca mais, tá vendo? Aprendeu, e é isto que é a graça de Deus. Então ajudo, pessoa está no desespero, pessoa está precisando ali, precisando aqui, sempre nós estamos mostrando que nós temos a graça. Eu estou na graça, irmão. Estar na graça é uma coisa, ter a graça de Deus é outra história, irmãos. Estar na graça, todo mundo que é salvo está na graça, porque é salvo pela graça. Eu vou pedir oferta daqui a pouco aí, grandão, você dá uma oferta aí. Assim disse o Espírito. Glórias a Deus.